Oi, pessoal, hoje nós vamos tentar uma coisa nova, tá? Então eu vou olhar aqui para minha tela do computador e para vocês ao mesmo tempo, porque eu tô gravando os meus slides e a minha aula. Bom, hoje nós vamos falar sobre a segunda parte, na verdade o tema 2, sobre o renascimento nas ciências e nas artes, ok? Eu vou dividir esse tema em duas partes. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção e me sigam aí para entender melhor esse conteúdo que é super legal. Bom, na aula anterior eu falei para vocês sobre o Renascimento de forma geral, né? Que ele aconteceu ali na Península Itálica, que é a região da Itália, que era uma nova forma de pensar e que eles estavam resgatando a cultura e a arte que surgiram lá no período da Antiguidade Clássica, né? Aquilo que a Grécia e a Roma tinham feito. E que cada vez mais os estudiosos estavam explicando os fenômenos da natureza por meio da observação, por meio da experimentação, da razão. E em vez de serem vistos como manifestações da vontade de Deus. Então, cada vez mais a razão imperava sobre a fé. Por isso, muitos pensadores começaram a sofrer pressões da Igreja Católica para abandonar os seus estudos. Por quê? Precisamos entender que durante a Idade Média, a Igreja era detentora de todo o saber. Lembram que eu falei na aula passada? As escolas, as universidades pertenciam à Igreja e se ensinava aquilo que a Igreja achava importante, achava interessante. Bom, o Galileu Galilei, que foi um grande estudioso do período renascentista, ele foi condenado pela Igreja por defender a teoria heliocêntrica criada por Nicolau Copérnico, que foi também um estudioso anterior ao Galileu Galilei. Tá? Os dois afirmavam que a Terra girava em torno do Sol. E a teoria que a Igreja acreditava era a teoria geocêntrica, de que a Terra era o centro do universo e o Sol e os planetas giravam em torno da Terra, tá? Mas eu vou contar essa história do Galileu Galilei daqui a pouquinho, então aguenta aí. Então, os humanistas, que eram uma vertente dentro do Renascimento, valorizavam a precisão, o método e o rigor, ou seja, explicar as coisas por meio da razão. E para poder explicar as coisas utilizando a razão, eles criaram inovações técnicas e realizaram diversos tipos de descobertas científicas, desde descobrir que a movimentação em volta dos planetas, aliás, dos planetas era elíptica e não circular, como se dizia. E que também o funcionamento da circulação sanguínea no nosso corpo. Então vejam que eles começam a descobrir coisas muito interessantes em vários campos, quando eles começam a usar a razão ao invés da fé. Bom, eu vou destacar aqui alguns cientistas importantes do Renascimento no campo da matemática, da astronomia e da medicina. Então vamos falar sobre o Nicolau Copérnico primeiro, tá? Ele foi um astrônomo polonês e ele contestou a teoria geocêntrica criada por um grego chamado Ptolomeu e ele defendeu o heliocentrismo e isso quase custou a vida dele. Porque essa teoria de que o Sol era o centro do universo, né? O universo que eles conheciam naquela época, a gente sabe que hoje é bem maior. Era contra aquilo que a Igreja Católica pregava, né? Falava. Johannes Kepler, tá? Esse era um astrônomo e matemático da Alemanha que elaborou leis sobre o movimento dos planetas, gente. A gente tá falando de um cara que viveu entre 1571 e 1630, tá? Galileu Galilei, que era um astrônomo, matemático e filósofo italiano, que aperfeiçoou a luneta. E ele confirmou a teoria lá do Nicolau Copérnico, de que realmente o Sol ficava no centro e a Terra e os planetas giravam em torno do Sol. Por meio da luneta, ele conseguiu comprovar, então, a teoria de Nicolau Copérnico. Paracelso foi um químico e médico, tá? Ele
atuava na Suíça e na Alemanha, e ele propôs a cura de uma doença chamada sífilis por meio da utilização do mercúrio, esse mercúrio que era usado nos termômetros antigamente. E Miguel Servet, que era um médico espanhol, que descobriu o funcionamento da pequena circulação sanguínea. Então vejam que esses caras já tinham conhecimento muito profundo sobre matemática, sobre astronomia e até mesmo de medicina. Bom, mas é claro que essas pessoas que começaram a usar a razão não foram muito bem quistas pela igreja, né? Eles passaram a ser perseguidos pela igreja católica. Então, a busca do conhecimento por meio de observação da natureza, da experimentação, a razão, era vista pela igreja como uma ameaça às ideias que a igreja defendia e que ela difundia. Aqui eu coloquei uma imagem que simboliza Galileu Galilei no tribunal, né, do Santo Ofício, Tribunal da Inquisição da Igreja Católica. E ele foi condenado pelo tribunal da igreja por defender a teoria do Nicolau Copérnico, o heliocentrismo. E ele foi obrigado a renunciar publicamente às ideias do heliocentrismo, senão ele seria morto, queimado na fogueira como herege. O que é heresia, tá? A gente vai ver melhor essa expressão e a atuação do Tribunal do Santo Ofício nos próximos capítulos. Mas herege é aquele que comete heresia. Heresia para a Igreja Católica é qualquer coisa que vá contra a Igreja, que vá contra os dogmas, aquilo que a Igreja Católica prega. Então vejam que um cientista conseguiu provar algo que ele não pôde permanecer usando porque a Igreja era contrária. Bom, havia um problema, como difundir essas novas ideias, né, as ideias humanistas, as ideias renascentistas. A gente viu que até o século XV, os livros eram escritos à mão pelos monges copistas lá da Idade Média. E esse processo era muito demorado, custava muito caro e não dá para fazer várias cópias e difundir ali as ideias do Renascimento. Os livros, além de tudo, eram guardados nas bibliotecas dos mosteiros, então o saber, a informação era restrita a quem a igreja permitia, limitando então o conhecimento somente a religiosos e a alguns grupos de intelectuais e artistas que a igreja permitia que tivessem acesso. Foi então que em 1450, Johannes Gutenberg desenvolveu a prensa de caracteres, que vocês estão vendo aqui nesta imagem, tá? A prensa, e esse aqui é o Gutenberg. Esse cara, então, criou uma máquina onde eles colocavam em alto relevo, em placas de metal, os textos. Passavam tinta e a prensa prensava como se fosse um carimbo, tá? Nas folhas, e eles conseguiam, então, agora, reproduzir um número muito maior de textos, né, desses artistas, desses intelectuais, desses astrônomos, matemáticos, médicos, que eram entregues, que eram espalhados para as pessoas terem acesso a essas novas informações. Então isso agilizou a reprodução de livros, barateou os custos e aumentou a produtividade. Ele começa então a produzir muito mais. Bom, durante o Renascimento foram criadas academias, ou seja, universidades e escolas laicos. Laico é quando não tem nenhuma relação com nenhuma religião, com nenhuma igreja. E nessas escolas e nessas universidades se estudava grego e latim, que são línguas clássicas, né, lá da Grécia e da Roma antigas. E desenvolvia-se um conhecimento investigativo, reflexivo, crítico, ou seja, racional. Nós não vamos mais explicar as coisas por meio da fé. Nós não vamos mais dizer para as pessoas que as coisas aconteceram porque Deus quis. Bom, isso então vai facilitar a difusão das ideias humanistas por toda a Europa. Bom, nós já vimos que a Península Itálica é o berço do Renascimento. Então ficou cortado aqui meu mapa, mas é a bota aqui da Itália. Bom, por que na Itália? Porque houve o enriquecimento da burguesia italiana.
com atividades comerciais e bancárias no fim do século XIV. Então, eles já estavam enriquecendo na Baixa Idade Média. E italianos influentes investiram no trabalho de pintores e escultores, arquitetos, e essas pessoas se tornaram mecenas. Então, mecenato é o ato de patrocinar um artista renascentista ou um pesquisador, um cientista do Renascimento. Assim como um jogador de futebol. Além do seu salário, ele pode receber também patrocínio de uma empresa. Esses burgueses e esses nobres estavam, então, patrocinando artistas renascentistas, tá? E cientistas também. Então, burgueses prósperos e orgulhosos queriam expressar o seu poder, exibir a sua riqueza e imortalizar a sua própria figura na sociedade italiana. Então, eles encomendavam, aí eu coloquei aqui uma imagem para representar um nobre, né, comprando uma obra artística, né, ele está encomendando aqui, e isso é o mecenato. E eles queriam, então, por meio dessas obras de arte, mostrar o seu poder. Além dos burgueses, né, famílias burguesas como a família dos Médici em Florença, a Igreja Católica também começou a usar o mecenato. Eles começam, então, a fazer esses patrocínios também de artistas para que eles representassem obras bíblicas, histórias bíblicas, para ajudar a propagar também os preceitos cristãos que estavam bem ameaçados conforme o Renascimento avançava cada vez mais. Então, por isso, papas como Júlio II investiram nas artes para reforçar o poder da igreja e reconquistar a admiração dos fiéis. Sem esse patrocínio, artistas como Sandro Botticelli e Michelangelo talvez nem tivessem marcado a história da arte com as suas pinturas e as esculturas, e a gente talvez não estivesse falando sobre eles hoje. Bom, os renascentistas representaram expressões, sentimentos e figuras humanas, a natureza, temas da mitologia greco-romana, personagens e episódios bíblicos, além de fazer retratos encomendados, principalmente pelos mecenas. Esses caras, eles tinham que ter muito conhecimento sobre muita coisa para fazer essas obras de arte, com detalhes tão bonitos quanto dessa obra, por exemplo. Então, eles procuravam recriar a realidade com perfeição e beleza. E para isso, eles utilizavam inovações como a perspectiva. O que é perspectiva? Numa obra de arte, eles conseguiam dar a ideia de perto, longe. Estão vendo? Dando a impressão de profundidade na obra de arte, e a técnica de luz e sombra, né, para dar a impressão de que realmente o sol estava projetando nessa figura, que ele realmente viu isso acontecendo e ele pintou essa obra. Outra característica das obras renascentistas é o universalismo, que é a busca pelo conhecimento em todas as áreas do saber. Então, eles estimulavam cada vez mais que as pessoas estudassem e buscassem informações. Nós vamos destacar como principais nomes do Renascimento. E agora eu vou falar meu italiano, que vocês tanto gostam, pizza, né? Giotto de Bondone é o considerado precursor, né? O primeiro na arte renascentista. Brunelleschi, Donatello, Botticelli, Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci e Tiziano. Porque tem que falar esse italiano, né? Pra ficar mais fácil de entender. E fazer assim com a mão. Porque senão não é italiano. Vamos falar sobre alguns deles, então? O Giotto de Bondone. Giotto de Bondone. Ele era de Florença, tá? Uma cidade na Itália. Ele é considerado o precursor, ou seja, o primeiro da arte gótica, que foi um novo estilo artístico que surgiu dentro do Renascimento. E as características das obras dele eram pintar paisagens e figuras com um grande realismo, dando a ilusão de profundidade e cenas que pareciam reais. Então, observem, por exemplo, essa pintura, né, que representa Jesus. Então, a gente tem as figuras que parecem estar mais perto, as que parecem estar mais longe, né, o contraste de luz e sombra, a tentativa de dar movimento aos personagens com as dobras das roupas. Então, é uma arte bem diferenciada realmente. Filippo Brunelleschi. Esse cara foi o líder do movimento de artistas, tá?
que projetou a cúpula da Catedral de Florença, que é essa que a gente tá vendo aqui, ó. Essa coisa que eu faço em 1 minuto, só que não, nem em desenho. E se transformou em modelo para a arquitetura renascentista, esse tipo de monumento arquitetônico. Donatello. Ele foi um escultor, ficou conhecido por abordar temas religiosos em suas obras, embora ele também exaltasse a figura humana. E ele se preocupou com o rigor da representação humana, tentando transmitir o máximo de realismo possível. Gente, isso aqui é feito em mármore. Olha essa escultura, que linda! E aí ele tentava representar expressões e sentimentos. Se a gente olhar bem aqui na parte do rosto, realmente não é uma figura sem expressividade, diferente do que a gente via até então. Bom, é esse Donatello que eu tô falando? Não, não é o Donatello, né, das Tartarugas Ninja, é o artista mesmo. Sandro Botticelli. Gente, olha, O Nascimento de Vênus é a obra mais conhecida dele, que a gente já colocou ali num slide atrás. Olhem a ideia de leveza, de movimento, parece que realmente o vento está soprando, né? Com os anjos aqui soprando. Vênus é a ideia de beleza, tá? A Vênus, ela é uma expressão usada lá na Roma Antiga para representar a beleza. Afrodite era a deusa da beleza para os gregos e Vênus era a deusa da beleza para os romanos. Então, eles vão utilizar a expressão Vênus para falar sobre a deusa da beleza, falar sobre beleza, né? O Sandro Botticelli, ele se dedicou aos nus, aos temas religiosos e mitológicos, tá? Além de pintar quadros e retratos encomendados por famílias burguesas. Bom, hoje eu vou parar por aqui, tá? E a gente, na próxima parte da aula, vai entender uma coisa bem legal. Vocês sabiam que existe ligação entre as Tartarugas Ninja e o Renascimento? Se você quer saber, se você ficou curioso para saber o que tem a ver as Tartarugas Ninja com o Renascimento, não perde a segunda parte da nossa aula, que na próxima semana eu vou postar lá na plataforma do Farias Brito, ok? Dúvidas, comentários e sugestões sobre essa aula, vocês podem utilizar o fórum da plataforma Farias Brito ou mandar uma mensagem para mim por lá também. É isso, pessoal, por hoje. É só isso, eu espero vocês na segunda parte da aula sobre renascimento. Até mais!